Oi, gente, tudo bem? Eu sou Costa Neto e, como eu tinha prometido a vocês, eu queria falar um pouquinho hoje sobre a última modalidade de controle do discurso, de acordo com o pensamento do Michel Foucault. Eu tinha pensado em finalizar essa discussão com esse terceiro parâmetro, com essa terceira questão que ele posiciona lá na sua fala, entre o ano de 69 e de 70, mas há mais uma questão que eu queria trazer para vocês e eu vou fazer mais um vídeo. Aí a gente encerra esse autor. Como se ele fosse encerrável, né? Não quis dizer isso. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou começar de alguns exemplos práticos para a gente tentar localizar como que a gente pode utilizar o discurso de um teórico no nosso dia a dia, nas nossas pesquisas, nas nossas questões. E às vezes as questões são do dia a dia mesmo. E é um bom momento de a gente verificar como a teoria se dá no dia a dia, é prestando atenção nas coisas à nossa volta. Aí eu fiz uma lista aqui para vocês de algumas situações que valeriam a pena a gente trazer para pensar um pouquinho sobre elas e tentar encaixar aquilo que o Michel Foucault vai chamar de outras modalidades de controle do discurso, que não são aquelas externas e internas sobre as quais ele tinha falado e que eu já trouxe aqui para vocês nas outras aulas. Esses dias eu estava vendo TV, eu quase nunca vejo TV, mas eu estava vendo TV e eu vi uma parte de um programa de uma chefe famosa, que tem um programa aqui no Brasil, acho que ela é argentina, e ela ensinando a fazer o verdadeiro omelete. Então, olha que exemplo mais banal, né? Ela diz que os omeletes que se fazem são errados, que o que a gente come não é exatamente um omelete. E ela ensina a fazer um omelete. Pega a manteiga, joga numa frigideira, quebra os ovos ali. E com um pauzinho, que não é uma colher, não é escumadeira que a gente usa no Brasil, não é uma espátula, ela mexe um pouco ali os ovos na manteiga e faz o omelete. Ela coloca esse omelete no prato e molda o omelete no prato com um pano, que no Brasil a gente chama de pano de prato, né? Esse pano de cozinha, geralmente um pano de algodão ou linho. E ela comenta que aquele é o verdadeiro omelete, tá? Aquele é. Se você vai comer um omelete, você tem que fazer daquela maneira, senão não é omelete. Aí ela não usa a palavra omelete nem em português nem em espanhol. Ela usa a palavra em francês, omelette. Aí ela, inclusive, ela várias vezes repete essa palavra omelette, que em francês seria mais ou menos assim. Não sei, não falo francês, e daí é como se houvesse uma maneira verdadeira de fazer essa, essa iguaria de origem francesa. É assim que se dá o controle dos discursos e das práticas. Né? Você cria uma realidade em que aquilo é verdadeiro e que já tinha comentado com vocês, né, que um dos autores que o Foucault leu chamava isso de no verdadeiro, no terreno do verdadeiro. E a gente vai pensar então numa territorialidade em que uma rede de verdades ela cabe ali dentro. Ali ela é verdadeira, mas ela não cabe em outros lugares. Eu tenho um amigo que é pesquisador, ele também é chefe, é um artista plástico também, e ele faz pesquisas. Uma das pesquisas que ele faz é, por exemplo, sobre o preparo de ovos. Ele começou essa pesquisa e descobriu que há mais de 200 possibilidades de você fazer ovos ao redor do mundo. Cozido, assado, frito, com coberturas, etc., em massa, enfim. Mas o Ocidente, ele construiu, divulgou, fez as pessoas acreditarem que há uma maneira correta de você comer ovos, por exemplo. Né? Inclusive usando o talher correto para isso, os talheres corretos para isso. E você usando o serviço de pratos, serviço de cristais, vidro, enfim, para você fazer as refeições. Né? Há uma linha de pesquisa sobre alimentação, comida, serviços da mesa, que ela não é exatamente nova,
mas ela é muito interessante para a gente pensar como que o discurso ele se dá, às vezes dentro da academia, às vezes dentro, no seio da elite, e às vezes ele se dá no seio da igreja, ou no nosso caso, no caso de vocês principalmente, no seio do direito, e ali uma série de verdades são criadas, e se você não se molda a elas, você não se cria, você não pode seguir seu caminho por ali, porque o que você fará e o que você dirá vai ser considerado falso, irregular, feio, inadequado, antijurídico, ilícito, etc. Eu comecei com um exemplo bem banal do preparo de ovos, mas a gente pode passar por exemplos assim bem mais complexos. E seria o caso de citar aqui a Lei Maria da Penha. Até que a lei fosse pensada, escrita, editada, sancionada, não havia. Tudo que a lei prescreve ali, tudo que há na lei, já existia, as pessoas sabiam que existia, mas não era possível você fazer uma aplicação direta daquilo. Daí vocês vão poder até comentar comigo, ah, sim, mas a lei ela não é totalmente aplicável, não é totalmente aplicada. Eu vou concordar. Há muitas situações em que a lei realmente ela fica bastante aquém do que ela poderia ser. Mas até aquele momento, até acontecer aquela tragédia na vida da Maria da Penha, até que houvesse uma luta feminista em relação aos direitos da mulher, e que houvesse a ideia de que há, de fato, um feminicídio, que é uma ideia justamente que não é muito aceita por grande parte da sociedade brasileira, que considera o feminicídio um homicídio como qualquer outro, colocando assim, em termos bem francos e diretos, aquela lei ela vem trazer uma mudança bastante grande na legislação brasileira. Evidentemente, a gente tem outros processos ocorrendo nesse mesmo período no Brasil. Você tem a Constituição de 88, você tem as lutas feministas, você tem a luta encampada por homens que apoiam as lutas feministas, as questões das mulheres. Você tem um aumento cada vez maior no Brasil do assassinato de mulheres e outros assassinatos ligados a gênero. Mas essas questões todas, embora já existissem, são questões novas, como uma discussão, elas aparecem assim como uma teratologia do saber. Outro exemplo bem banal que eu trago para vocês é de um esmalte da Dior. Olha só que exemplo bem banal. Houve um caso de um desfile na Dior. Os desfiles da Dior não são chamados desfiles, eles são chamados shows, porque é realmente um show, um espetáculo que custa uma fortuna. Né? Eles já gastaram assim 800 mil euros só em flores. Eles montam todo um teatro para fazer uma apresentação de uma coleção. Geralmente eles fazem 4, pelo menos, no ano, de alta costura, fora as outras coleções que aparecem no meio do ano também. E nesse desfile em específico, há tantos desfiles ao longo do ano, apareceu um esmalte verde. E assim que o esmalte apareceu no desfile, 3 horas depois, o desfile foi feito em Paris, né? 3 horas depois, lá do outro lado do planeta, na Indonésia, não havia mais esmaltes dessa cor e principalmente dessa marca para que eles fossem comprados lá, do outro lado do mundo. Hoje nós temos uma rede mundial de comunicação que é bastante rápida, então, diferentemente do que acontecia antes, quando o fotógrafo ia ao desfile, fotografava o desfile, a foto, até chegar no jornal, até chegar a uma revista, até chegar à mídia, demorava, né? Dias, semanas, e hoje ela é automática. Então, o que houve nos últimos tempos foi uma facilitação da comunicação e também um aumento cada vez maior da ideia de consumo, e principalmente alguns países da Ásia que entraram recentemente nessa corrente grande de consumo que o Ocidente já vivia. E com algumas exceções no Oriente que já via desde o final da Segunda Guerra Mundial, que é o caso do Japão. Mas Tailândia, Indonésia, Filipinas, o Vietnã, Camboja, eles entraram nessa onda do consumo assim mais recentemente. A moda, ela também é um sistema de controle bastante grande, né? E quando eu falo em moda, eu estou pensando em todo um processo de construção
do que você coloca no corpo. A gente pensa em moda como vestuário, geralmente, e a gente usa de forma correta, enfim, adequada, né? Faz parte da língua. A gente usa expressões como isso está na moda, isso não está na moda, e geralmente a gente pensa em roupa. Mas não dá para pensar apenas em roupa quando a gente pensa na grande indústria da moda. A gente está pensando na maquiagem, no perfume, na cor do cabelo. Volta e meia está na moda o cabelo vermelho, volta e meia está na moda o louro. Todos os anos surgem no verão novas modalidades de tintura para cabelo. Aqui no Brasil é muito utilizada a tintura clara para os cabelos, etc. E a moda ela é uma grande rede de discursos e de práticas que é controladora. Então, o sujeito que não está na moda, ele é um pouquinho afastado dos outros grupos que estão na moda, porque parece que ele é um sujeito inadequado, simplesmente. Então, nós temos aí a cozinha francesa, que é meu primeiro exemplo, você tem a moda, nesse exemplo bem banal do esmalte. A ideia aqui não é falar de moda, né, mas nós temos cursos na faculdade que tratam essa questão de uma maneira bem profunda, com pesquisas bem consistentes. Eu trouxe um outro exemplo aqui para você. Tudo isso eu vi na televisão no mesmo dia. Tá? A gente tem. Eu não sabia que a primeira viagem de carro que teve mais de 100 quilômetros foi feita por uma mulher. E Anne Benz, eu acho que é o nome dela, da marca que depois se tornou a Mercedes-Benz, eu creio. E ela foi a primeira pessoa a andar de carro, né? Numa época em que não havia estradas, não havia postos de gasolina. E ela fez uma viagem de mais de 100 quilômetros para visitar, acho que os pais dela, levou acho que o filho. E o marido dela era um sujeito que lidava com carros, enfim, mas quem fez a viagem foi a Anne. Essa situação, bastante também banal que eu estou trazendo, né, de uma mulher que faz pela primeira vez alguma coisa, ela foi apagada da história durante muitas décadas, durante séculos, inclusive. Vocês já devem ter lido em algum lugar, ou vocês já devem ter tido alguma disciplina sobre, principalmente, a nova história. E a nova história, se vocês quiserem, posso preparar uma aula só sobre ela. A nova história, ela traz outros objetos de pesquisa, até mesmo a situação da mulher, né, que se torna um novo objeto de pesquisa. Ela traz novas maneiras de pensar a história, com novos mecanismos de pesquisa, por exemplo, os números, os levantamentos do tempo, os levantamentos geográficos, outros levantamentos até mesmo da numismática, que antes a história não usava como recursos para construir um texto histórico, para construir o texto historiográfico. E ela tem outros objetivos também, de tentar desvendar, de tentar mostrar situações que ela nunca tinha pensado em fazer, ou tinha pensado em fazer e não fazia, justamente porque também é um controle da própria academia, assim nesse sentido. Hoje pode parecer mais comum, ou pode parecer mais natural, ou pode parecer mais naturalizado, vocês encontrarem livros nas livrarias que falam sobre a situação da mulher. E hoje nós desmembramos a situação da mulher, nós falamos da situação da mulher negra, nós podemos falar da situação da mulher negra LGBT, a situação da mulher negra da periferia. E hoje pode parecer um pouquinho mais normal, mas isso é bastante recente na própria história, no próprio andamento, por exemplo, do movimento feminista. Então, assim, a própria historiografia, a própria maneira de fazer a história, ela também é um controle. E ela é um controle do discurso. E acaba sendo também um controle das práticas sociais. A lista aqui é grande, mas eu queria deixar só mais um exemplo só, para não deixar também a aula muito longa, muito cansativa, que é a pergunta que eu vou deixar para vocês pensarem, mas já vou adiantar aqui a resposta. A pergunta que eu trago para vocês é assim: quem controla o discurso? Como que o discurso é controlado? Pensem assim: o que dá a alguém o direito de controlar o discurso, de controlar as práticas? Não vamos nos esquecer que aquele sujeito que pensa diferente de mim,
aquela rede de discursos que é diferente da rede de discursos que eu verbalizo, que eu falo, que eu penso, que eu divulgo, aquele sujeito que não tem as práticas sociais, sexuais, morais, religiosas que eu tenho, o que, que acaba acontecendo com esse sujeito? Ele é satanizado, ele é demonizado. Então, isso ocorre nos partidos políticos, isso acontece em grande parte do discurso religioso, isso acontece em grande parte do discurso médico, isso aparece em grande parte do discurso científico de uma maneira geral, e também vai ocorrer no direito. Então, o direito ele é uma rede de discursos, pensando no direito como uma linguagem. O direito ele é uma grande rede de discursos e de práticas que vai colocar de fora aquele sujeito que não lhe interessa ou que pensa diferentemente. A partir daí, e a partir da próxima aula que eu vou montar para vocês, que vai finalizar então o Michel Foucault para a gente nesse momento, eu vou trazer questões para vocês do direito mesmo, algumas situações que são bem práticas. Eu acho que até já havia comentado com vocês sobre uma lista aqui que eu tenho feita sobre situações do direito, por exemplo, a teoria dos precedentes, as demandas repetitivas e outras situações do direito que a gente pode discutir, seja como é lido o texto do direito, seja como o texto do direito há uma tentativa de se compará-lo a situações de outros direitos, né, por exemplo, da Alemanha. Há uma ideia aqui no projeto ou do Moro ou do Alexandre de Moraes de fazer um outro tipo aqui de sentenciamento, de ter, por exemplo, 3 juízes, né, logo em primeira instância. Há toda uma discussão sobre, por exemplo, prisão, né, a prisão em segunda instância. Há todo um questionamento aí muito grande que a gente pode fazer, seja na área penal, seja na área familiar, seja na civil, seja para os constitucionalistas, e há uma grande rede de possibilidades da gente conversar. E depois, durante a aula, vamos conversar um pouquinho sobre o critério de notas, que agora a universidade mandou para vocês, né? Mandou para os professores também. Então, hoje eu vou fechar aqui esse vídeo, falando então dessas novas maneiras dessa outra forma que o Foucault pensou no controle do discurso, que ele chama de outras formas de controle do discurso, que não são aquelas que ele tinha verbalizado. E na próxima aula, então, a gente fecha com as últimas questões que nos interessam nesse momento da obra dele, tá bem? Fico à disposição de vocês, sempre um prazer falar com vocês. Eu fiquei uma semana longe, tá? E daqui a pouco eu explico por quê.